Olá, muito boa tarde. O Instituto das Cooperadoras da Família está a assinalar 90 anos de história. Evocar a fundação e afirmar a missão que persegue na atualidade é o que partilhamos consigo neste programa, onde contamos com a presença de Alice Cardoso e Angélica Galvão, duas cooperadoras da família. Muito boa tarde e obrigado por estarem no programa Eclésia. De facto, neste contexto da celebração dos 90 anos de fundação do Instituto, por Monsenhor Alves Braz, que foi uma data que assinalaram no domingo de Pentecostes, nas vossas comunidades, nas vossas paróquias. De que forma é que evocaram esse tempo, esse dia da fundação, no domingo de Pentecostes de 1933? A nível local, as cooperadoras procuram, numa atitude de ação de graças, celebrar este dia. Foi o que aconteceu precisamente aqui em Lisboa, na Paróquia da Estrela. Tivemos uma Eucaristia de ação de graças, seguida depois de um momento de reflexão e de um encontro internacional com todo o Instituto via Zoom. Ligaram-se as várias comunidades? Os vários grupos, no Portugal e no estrangeiro. E quando falamos no estrangeiro, já falamos em Espanha, Itália? Em Espanha, Itália, Brasil, Cabinda, Roma. Um instituto que nasceu em Portugal e já está, de facto, internacional. Sim, estamos presentes em 5 países no estrangeiro e nas 16 dioceses em Portugal. Angélica Galvão, estes momentos celebrativos e de festa, de evocar a Fundação, são momentos também de partilha do que é a vossa missão, o vosso compromisso com a família, com a sociedade, com outras gerações? Sim, sem dúvida, é um momento de festa, de celebração e de facto é um momento também de olhar o passado com muita gratidão e eu, enquanto jovem, também saber que estou a cruzar uma história que surgiu nesta fronteira entre aquilo que é o humano e o divino e que continua a acontecer hoje, passados 90 anos, através da oferta da vida de tantas cooperadoras que se vão dinamizando e atualizando o carisma legado pelo Monsenhor Alves Braz. O que é que motivou, o que é que fez com que optasse por este Instituto das Cooperadoras da Família? Pessoalmente, claro. Bem, pessoalmente foi, sem dúvida, viver esta radicalidade do Evangelho no meio da sociedade, no meio do mundo, no contexto profissional. E foi como que perceber que aquele sonho que tinha em criança de mudar o mundo não era assim tão utópico, mas que era possível mudar o mundo através desta entrega da vida ao cuidado da santificação da família, que é, no fundo, a célula básica da sociedade e do mundo. E esta é uma determinação, Alice Cardoso, que presidiu às 9 décadas da história deste projeto que o Monsenhor Alves Braz quis deixar à Igreja em Portugal e ao mundo. Sim, o cuidado da santificação da família está assim no horizonte de todas as atividades, de todas as ações desenvolvidas pelas cooperadoras espalhadas pelo mundo. Bem como no horizonte das instituições que o Padre Braz nos deixou em herança, a família. O cuidado da santificação da família era, assim, o motor dinamizador que galvanizou a vida daquele homem, daquele sacerdote diocesano e que ele nos comunicou, a nós, comunicou a todas aquelas cooperadoras que fizeram esta história até aos dias de hoje e que nós hoje tentamos dar continuidade, não obstante a nossa fragilidade, mas é esse o nosso desejo profundo. E o que é que as circunstâncias motivaram o Monsenhor Alves Braz, na década de 30, a criar este projeto que tem na família a vocação e a missão? Nos anos 30, as jovens empregadas domésticas, naquela altura as chamadas criadas de servir, era um grupo que estava desprovido de qualquer proteção. E isso permitiu que muitas vezes elas fossem exploradas na sua dignidade e também em termos laborais.
E o Padre Brás, ao escutar, ao olhar, ao deixar-se tocar por esta realidade tão gritante naquela altura, ele conseguiu perceber que na origem de toda esta problemática era a família que era importante cuidar. Portanto, a família daquelas jovens que era necessário cuidar, a família onde as jovens trabalhavam e a família que ela vinha a constituir. Portanto, o formar estas jovens, prepará-las para serem boas mães de família, boas esposas. De facto, era esse o objetivo. O grande objetivo. Das várias obras que Moacir Alves Brás criou, que vocês continuarem, que já vamos também informar sobre elas. Angélica Galvão sente que esta é uma causa que permanece atual, que é necessário continuar a cuidar das famílias. E até estava a pensar que talvez não tenhamos a mesma realidade que Portugal conhecia nos anos 30, mas temos tantos migrantes, tantos refugiados que chegam até nós, tantas mulheres a trabalhar em condições também que não são nada dignas da humanidade. Tão precárias. Sim, eu costumo brincar um pouco e dizer que, de facto, o nosso carisma nunca está esgotado e nunca nos podemos queixar de falta de trabalho, porque, na verdade, a realidade familiar é transversal a tudo isso e a esses problemas que hoje em dia, de facto, são desafiantes. Falava na questão das migrações, podemos falar na questão da guerra, desta questão do egoísmo, da falta de justiça social. Se de facto cuidar da educação para esses valores humanos e cristãos vai permitir que a sociedade no seu global tenha uma experiência muito mais ao jeito daquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. E foi isso, acredito, que motivou a sua presença no Instituto. Enfim, é a mais jovem no Instituto, creio eu, segundo, a abraçar esta causa do Moacir Alves Brás na sociedade de hoje, não é? Sim, porque acredito verdadeiramente que, de facto, o Monsenhor teve uma visão, uma intuição do Espírito Santo há 90 anos atrás, mas hoje eu até me atrevia a dizer que mais do que naquela época é urgente, de facto, olharmos para a forma como é que a sociedade está a olhar para a família. Se há 90 anos nós tínhamos uma sociedade construída à volta da realidade familiar, hoje em dia a sociedade está mais preocupada com a questão do trabalho, dos meios empresariais, da carreira. E será também por isso, acredito, que o Papa Francisco esta semana sugeriu um pacto global para a família, precisamente para encontrar aí novas soluções, envolvendo até as universidades nesta causa familiar. Nós, no programa que partilhamos com quem nos segue, em cada sexta-feira, analisamos também a liturgia de domingo, já lá vamos. Antes vamos conhecer um bocadinho melhor esta obra do Monsenhor Alves Brás. Através de que projetos, Alice Cardoso, é que se concretizam hoje essa inspiração do sacerdote da Diocese da Guarda? Onde está uma cooperadora, está a presença carismática do venerável Padre Brás. E desde logo as cooperadoras têm diferentes formas de estar na sociedade. Sim. Não são uma congregação, enfim... Somos um instituto de vida consagrada secular. Estamos, como qualquer outro cristão, no meio do mundo, inseridas nas realidades profissionais, nas diferentes tarefas do dia-a-dia e nas realidades pastorais. O vosso trabalho, como qualquer outro... O nosso trabalho é espaço de realização da missão. Ser missão, como hoje o Papa Francisco nos desafia, é de facto para nós, continua a ser um grande desafio na medida em que dizer o carisma do Padre Brás passa precisamente pelo nosso trabalho, pela realização das nossas tarefas cotidianas. Os projetos depois que têm em mãos que ajudam a concretizar, acredito. Em termos de projetos, temos
a presença das cooperadoras nas realidades onde estão inseridas e também nas paróquias, na pastoral mais organizada em termos de pastoral familiar e catequética e litúrgica. Depois, também, em termos, temos o movimento por um lar cristão, que é precisamente um movimento familiar, de famílias para as famílias, também ele fundado pelo venerável Padre Brás. E aí a função das cooperadoras é a presença espiritual, é a animação espiritual e carismática do movimento por um lar cristão. É emblemático também da vossa família do Instituto Secular a obra de Santa Zita. Sim, a obra de Santa Zita, também ela fundada pelo venerável Padre Brás, nos anos 30, com o propósito de formar a jovem trabalhadora. A formação, a prevenção e a formação eram dois aspectos muito queridos do fundador, prevenir e formar. Dinamizamos a obra de Santa Zita, hoje uma instituição particular de solidariedade social, onde trabalhamos diretamente com a família, sobretudo nas respostas sociais direcionadas à infância, à pessoa idosa e também no acolhimento temporário a pessoas e famílias. Vou deixar dois projetos para perguntar à Angélica Galvão, que nos fale deles, os projetos do vosso instituto, que é a escola profissional que tem, ASAS. Sim, que surgiu, não foi fundada diretamente pelo Monsenhor Alves Brás, mas que surgiu nesta atenção aos sinais dos tempos, derivado desta preocupação que o Monsenhor tinha, como a Alice referiu, da prevenção e da formação dos jovens. E como eu dizia há pouco, mais do que nunca é importante, de facto, educar para os valores humanos e cristãos. E a Fundação Monsenhor Alves Brás, ou a Escola Profissional de Agente de Serviço e Apoio Social, tem como missão também isso. É uma escola católica. O diferenciador que tem. Exatamente. E tentamos pautar, de facto, e dinamizar pastoralmente aquela escola com esta tónica muito centrada no serviço à família. E o que é este projeto juvenil Focos de Esperança? É um movimento juvenil, como o próprio nome indica, ligado à espiritualidade da família blasiana. Os jovens que integram este movimento pretendem ser, no mundo, nas realidades onde se encontram, seja na escola, na universidade, na sua família, um elemento de esperança a apontar para Jesus Sim, e acredito que neste tempo de preparação para a Jornada Mundial da Juventude esteja também aí, enfim, estejam no centro de muitas ações. Verdade. É um movimento da Igreja, para a Igreja, e não podíamos ficar, de facto, de fora dessa realidade. Neste momento, o que estamos a desenvolver com os jovens que acompanhamos, para além de tentarmos promover e captar voluntários para as Jornadas Mundiais da Juventude, estamos também a fazer um caminho catequético proposto pelo próprio COL da JMJ e das catequeses que foram, no fundo, oferecidas como subsídios para fazer este caminho até à JMJ e que não fique, de facto, só naquela semana, e que seja um caminho que vai dar frutos para além das jornadas. Acredito que, enquanto família blasiana, como há bocadinho utilizaram a expressão, que vem de Monsenhor Alves Brás, não é? Decorre daí o nome, terão também uma participação dos vários países que chegaram cá a Portugal para estarem na Jornada Mundial da Juventude. Pode-se dizer... Os jovens que trabalham convosco, acredito que o ponto de encontro seja Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Sim, nós formalmente, o movimento Focos de Esperança, formalmente não existe nas realidades do estrangeiro. No entanto, aqueles jovens que nos chegam e contactam diretamente com as cooperadoras, seja no Brasil, seja em Cabinda, concretamente, certamente estão a fazer um esforço para vir, sobretudo quando há 2, 3 anos começaram eles próprios a
a preparar a angariação de fundos para estar na Jornada Mundial da Juventude. Um último apontamento sobre, de facto, o vosso projeto, e tenho sempre diante de mim também essa proposta do Papa, esse Pacto Global para a Família. É urgente ter a família por missão, como é o vosso propósito? Tal como a Angélica já referiu, é urgentíssimo. Ler os sinais dos tempos e escutar Deus na história e na história das famílias é urgentíssimo. E é um grande desafio que se coloca ao Instituto precisamente neste sexénio. Respeitando também o que é o percurso de cada família, do que são as etapas de cada família? Sim, escutar sem rótulos, escutar de coração aberto, de mente aberta, é esse o nosso propósito. Volto a dizer, não obstante as nossas fragilidades, é esse o nosso propósito. Estar ao serviço da família, ser família para as famílias e estar com elas na proximidade, escutando todos os seus dilemas e apoiando, cooperando. Só completar que, no fundo, é fazer o que o Monsenhor fez há 90 anos atrás, que ousou olhar a realidade, escutar a realidade e aquelas famílias e agiu de acordo com isso, em consequência disso. E hoje, de facto, os desafios das famílias são inúmeros, mas acho que o grande desafio é esta escuta ativa. Uma realidade que é diferente, acredito, dos anos 30. Bastante diferente, verdade. Hoje em dia as famílias apresentam-nos desafios que se calhar há 90 anos não existiam. A questão da precariedade no trabalho, esta questão do acompanhamento, como a Alice referiu há pouco, à pessoa idosa. Mas a própria constituição de uma família, acredito que se coloca hoje esse tema de forma diferente e muito diferente, não é? Sim, sim. O contacto com o mundo juvenil, por certo que traz esses projetos diferentes. É verdade, hoje temos uma parte dos jovens que nos chegam ou são provenientes de famílias de pais separados, já não falo tanto da questão da monoparentalidade, mas sobretudo esta questão dos pais divorciados lança-nos inúmeros desafios, não só o trabalhar com o próprio casal, mas, sobretudo, as consequências que isso tem na vida e na construção da identidade daquele jovem, porque isso tem um impacto natural. E a escuta permanece como essa atitude que tentam fomentar. Eu gostava ainda de referir que isto começamos a tocá-lo logo num contexto de creche e jardim de infância. Esta realidade diferenciada da família que não tem nada a ver com aquele modelo de família que tínhamos nos anos 30, 40, 50, por aí fora. E há essa disponibilidade, de facto, para escutar e acompanhar. Nós vamos aproveitar os últimos minutos, por certo poderíamos continuar a falar sobre a família e os vossos projetos, mas como, enfim, temos esta promessa com os nossos telespectadores de fazer pelo menos uma referência à liturgia do domingo, vamos comentar o Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo, para depois fazer um breve comentário. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pedia-vos o vosso comentário a este texto, um texto breve, não é? Do Evangelho de São João, que é proposto neste domingo da Santíssima Trindade. Aparece aqui, enfim, este tema grande, não é, da teologia, mas muito ligado à salvação, ou, enfim, uma concretização muito próxima da experiência crente. Eu permitia-me dizer que feliz coincidência entre esta liturgia do próximo domingo e o nosso carisma e a nossa espiritualidade que se molda nos exemplos da Sagrada Família de Nazaré, reflexo da Trindade. De facto,
tocar este mistério de amor, deste Deus família, deste Deus comunidade, é um desafio, é que nós próprios, nós cristãos, nós cooperadoras, sejamos este espaço de comunhão e de diálogo. Sim, no fundo é uma grande provocação para qualquer cristão. De facto, o que é que cada um de nós está a fazer para gerar esta comunhão que visivelmente se apresenta aqui nas três pessoas da Santíssima Trindade. E é interessante ver este Deus que se faz próximo, que encarna e que até oferece o seu próprio Filho para nos mostrar que, de facto, ama a cada ser humano incondicionalmente. E acho que nós, enquanto consagradas e qualquer cristão, devia ser, de facto, este sinal visível no meio da realidade onde se encontra, para, de facto, termos uma sociedade e um mundo mais com paz, com alegria, com comunhão, com fraternidade. Salvo, de facto, por esta experiência de unidade entre três pessoas, como se assinala aqui neste domingo da Santíssima Trindade. Agradeço-vos terem estado no programa Eclésia a partilhar o vosso carisma, a vossa história e também os desafios que levam por diante junto da família. Muito obrigado. Obrigada. Felicidades para o vosso trabalho no Instituto das Cooperadoras da Família. E a terminar, convido a seguir a informação que atualizamos permanentemente no portal agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.